nova temporada é a oportunidade de pôr os contadores a zero para toda a gente, estas 2 primeiras jornadas. No que a arbitragem diz respeito, não me parece que tenha corrido mal, com aqueles erros chamados normais, portanto, não houve o chamado erro grave nos jogos das 2 primeiras jornadas. Isso é um bom sinal. Esperemos que assim continue e, acima de tudo, o que é importante é que não volte a repetir-se o que aconteceu nas últimas jornadas da época passada. Recordamos-nos muito bem do que aconteceu em Santa Maria da Feira, no Feirense Benfica, do que aconteceu em Braga, no Braga Benfica, e do que aconteceu em Vila do Conde, no Rio Ave Benfica. Esses 3 jogos que atribuíram de forma irregular o título ao Benfica, isso não se pode repetir. Não se pode repetir. O nosso apelo é que não se repita para ninguém. De forma a que o campeonato possa ser decidido e discutido pelos jogadores e pelos treinadores, que são esses que devem decidir o ordenamento da classificação deve ser decidido única e exclusivamente por esses intervenientes e depois por aqueles fatores externos, tipo a sorte, que não tem origem humana e maliciosa. O que aconteceu na ponta final da época passada não está esquecido. Não está esquecido. É impossível esquecer o fartar vilanagem daquelas 3 últimas saídas do Benfica. E assim, de facto, é muito fácil ganhar os jogos. Quando se tem ajudas divinas daquela forma, é muito fácil ganhar os jogos. Neste campeonato isso não pode voltar a acontecer. E nós vamos denunciar sempre que isso acontecer. Haja castigos, não haja castigos, vamos denunciar. Denunciamos na altura e vamos continuar a denunciar. Sempre que acontecer uma coisa dessas, nós vamos denunciar. Não pode acontecer. O campeonato tem que ser jogado apenas e só pelos jogadores e pelos treinadores. E é esse o nosso apelo. As 2 primeiras jornadas, nada a apontar, correu globalmente bem. Pedro, nova temporada de futebol português, a última, como disse o Francisco, também marcada por alguns casos de arbitragem. Estás confiante, / esperançoso que este ano seja diferente? A minha expectativa é que tudo aquilo que aconteceu ano passado e que se intensificou sobretudo a partir da meia-final da Taça da Liga em Braga, que este ano não aconteça. Ou seja, que a chantagem, que as declarações públicas para pressionar este ou aquele, os árbitros, o Conselho de Arbitragem, isto e aquilo. A minha expectativa é que tudo isso desapareça. Não sei se isso vai acontecer ou não. A experiência diz-nos que em princípio não irá acontecer e os sinais mais recentes também nos dizem que não. Ainda hoje, julgo eu, a newsletter diária dos nossos rivais do Benfica, não sei se foi hoje ou ontem, que fizeram uma publicação relativamente ao Rafa, deixem jogar o Rafa, acho que foi ontem. Sim, foi ontem. E que no fundo... Que termina a caça ao Rafa. Exatamente, era uma coisa assim desse género. E eu acho que é uma coisa absolutamente notável, porque depois vai-se a ver e, quer dizer, o Benfica aquilo que está a reclamar é que os adversários sejam mais sancionados quando fazem faltas sobre o jogador deles, o Rafa. No último jogo do Benfica contra o Belenenses no Estádio Nacional, o Rafa sofre 5 faltas e as 5 faltas são sancionadas com cartão amarelo. E nenhuma delas que se diga é discutível sequer para vermelho, nem o próprio Benfica pede que isso se discuta. Mas depois há dados ainda mais curiosos, que é quais é que são os jogadores que sofrem mais faltas nesta liga. E uma pessoa, vendo um comunicado deste género, uma notícia deste género, supõe logo, bom, Rafa é de longe o jogador que sofre mais faltas, é um jogador altamente perseguido pelos seus adversários, destacadamente o jogador que sofre. E não é verdade. À frente de Rafa, há 8 jogadores no campeonato português que sofrem mais faltas. É o 9º jogador que sofre mais faltas no campeonato português. Há o Wellington Júnior do Aves, o Patrick do Santa Clara, o Eber Bessa do Vitória de Setúbal, o Edgar Costa do Marítimo, André Santos do próprio Belenenses, o Uga de Famalicão, o Yusufa do Boa Vista, o Luís Carlos do Passos Ferreira, ou seja, há aqui uma série de jogadores que, enfim, pela sua posição, pelo estilo de jogo, não interessa neste momento destacar, mas que nestes 2 jogos sofreram mais faltas do que o Rafa. O que é que isto nos leva a concluir?
é que isto foi uma montagem, isto foi uma jogada de comunicação, digamos assim. Foi um facto criado pelo Benfica para lançar neste momento esta comunicação. Que, embora não tenha, na realidade, qualquer sustentação, é para eles importante lançar neste momento, antes do Clássico, para lançar um aviso e um alerta, um aviso à navegação. Para que as pessoas se lembrem que eles estão aqui e que foram eles próprios que, o ano passado, fizeram uma cena de chantagem absolutamente vergonhosa e que marcou o resultado do campeonato e que estão disponíveis para repetir a mesma dose este ano. Como o Francisco disse e muito bem, eu fico satisfeito por ouvir, estaremos aqui para atentos e disponíveis para a toda hora denunciar tudo isso que poderá vir a passar-se. E na tua opinião, este timing que referes pode condicionar, pode influenciar o Clássico? Condiciona sempre de uma forma ou de outra e eles próprios sabem disso, não é? Luís Filipe Vieira, quando vem a público dizer que aquele árbitro não pode arbitrar mais e sabe que, de uma forma ou de outra, está a condicionar não só aquele árbitro em particular, como o conjunto de árbitros que fica de sobreaviso. E o que é que aconteceu àquele árbitro? Foi colocado no cabide, não é? Foi posto em suspenso durante algum tempo. Foi ele próprio, supostamente, que até pediu essa suspensão. Falo de Fábio Veríssimo. Portanto, acho que de uma forma ou de outra, isto acaba sempre por condicionar, direta ou indiretamente, o contexto. E nesse sentido, permite-me também elogiar a conduta do Futebol Clube do Porto em relação a esta matéria, ao reconhecer, também por motivos internos, como é evidente, pela importância que há na equipa estar focada e a trabalhar bem para dentro, para que o Porto seja uma equipa mais forte e mais preparada para vencer os jogos, mas também, no fundo, para que se deixe, para que sobressaia aquilo que se passa dentro do campo. Porque há muita coisa externa ao futebol, ao que se passa dentro do campo, que tem vindo a influenciar negativamente o futebol em Portugal.